De volta com o nosso curso de tarô terapêutico. E agora nós vamos observar a carta do Imperador. Prestem bem atenção que ele está com pernas cruzadas. A perna dele faz o 4, que é o número em questão. Ele tem o mesmo brasão da Imperatriz. Ele carrega o cetro como ela também carrega. Só que a diferença nós temos aí no Dwight, ele está com o globo nas mãos e o cetro na outra. Já o de Marcélia já está com o cetro com o globo nas mãos. Já tem o símbolo da Afrodite, né? Está ali. Mas ele não é virado de ponta cabeça, né? Ele está para cima. Nós temos o brasão, nós temos a coroa, né? Enfim, que ele carrega ali, ele tá tranquilo, sossegado, ele tá em cima de um trono. No Dwight, parece que ele tá em cima de uma pedra, né? Uma caixa, alguma coisa que esconde, que não está bem claro o que seja. Já no de Marcélia mostra um trono mesmo. Então, deusa Vênus. Outra coisa do feminino que ele carrega é Sol e Lua no peito, né? Ali no Dwight. O de Marcélia não tem. Bom, se vocês verem mais detalhes, né? A letra, ela tá aí, ó, presente no Dwight. Vamos ver os próximos. Aqui no mitológico, o globo e o raio, né? Dos Zeus, e a ave de rapina é uma ave mesmo, física. Olha que legal, né? Já deixou os símbolos todos separados mesmo. Em vez do cetro, ele tá com os raios. Tá centrado no trono e ele tá nas alturas. O trono dele parece com as patas de algum animal e na parte superior um castelo, né? Agora vamos para o de White. O de White vocês veem que a outra figura que simboliza os reis é o carneiro. É o carneiro. E aí vocês têm aí ele com cetro. Ali parece que passa um rio atrás, umas rochas, alguma coisa assim. Interessante, né, gente? São elementos, né? Ele tá com a coroa mesmo, são elementos que trazem aí informações importantes. Muito bem. E ele parece estar com alguma coisa na mão. Deixa eu consultar aqui. Olha, no meu tá aparecendo assim, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ele tá com o globo mesmo nas mãos, ó. É dourado o globo. Dourado o globo. E na outra, ele tá com. É como se a cruz de Ansata, né? Ele tá com a cruz de Ansata numa mão e o globo dourado na outra. E no meu também tem uma outra. Tem um outro elemento, ó. Aqui no. Como se fosse segurando a parte superior das vestes dele, tem o carneiro também. Ele tá todo de armadura por baixo e ele carrega a coroa. Deixa eu ver mais detalhe. Um cinto, é uma única diferença, mas são detalhes pequenos. Ok. Muito bem. Se vocês tiverem os seus tarôs aí, vocês puderem fazer essa comparação de simbologia entre as cartas que a gente está mostrando e tudo mais, vai ser muito interessante. Vamos prosseguir. O imperador versus a imperatriz. Então, a imperatriz,
ela é o arquétipo da mãe, o imperador é o arquétipo do pai. O onisciente, corajoso e poderoso, autoridade. O fato de um pássaro semelhante aparecer também no escudo do imperador, é o triunfo do número 4, indica que a águia de ouro é o escudo de armas ou talismã da família. Como tal, sua imagem exerce uma influência poderosa, muito sutil sobre esse casal real e seu império. O pássaro que simboliza a espiritualização do instinto. Então é como se eles têm vamos dizer assim, uma orientação dos deuses, né? E esse pássaro ele está mostrando que aquilo que eles agem de maneira instintiva é uma orientação divina. É o mundo patriarcal da palavra criativa ou princípio racional. Ordena os nossos pensamentos e energias, ligando à realidade de um modo prático. Senta-se à vontade, relaxado com as pernas cruzadas, oferecendo-nos sem medo somente um soberano seguro da própria autoridade pode dar-se ao luxo de expor-se desse jeito. O lado sombra é o vício em tirania, absolutismo e a vingança diante da traição. O cetro do imperador, por sua vez, é um símbolo de autoridade e poder. Então, vale para todos os cetros, né? A gente vai ver que os símbolos, eles vão se repetindo ao longo da viagem junto aqui do tarô terapêutico, e vocês vão ver o símbolo se repetir. E aí vocês já vão saber identificar aquele símbolo. A palavra imperador deriva do latim imperator, que é comandante, né? Dar ordens, império, autorizar, poder. Então, daí vem papa, pai, patriota, patrono, patrão, vem tudo dessa figura de autoridade masculina, patriarcal. É daí que vem. Bom, a letra, então, significa uma alma ereta ligada à sua divina fonte. É como se o imperador ele fosse colocado por Deus ali para estar no comando das pessoas, do reinado, enfim. Ele pode ser desde um empresário, um pai de família, quanto um presidente, enfim, todas as figuras de autoridade masculina. É o arquétipo da existência física, da natureza, do invisível, do dividido, fertilidade e também da solidão. O simbolismo do 4 é o seu número 4 inclui 4 dimensões da vida, simboliza a totalidade, representa a lei, ordem sobre o caos, poder organizador. O 4, a gente também pode trazer as questões dos 4 elementos, dos 4 arcanos, das 4 partes de nós, físico, mental, emocional, espiritual, que é muito importante também estar observando. A definição, então, seria, o White fala, é o executivo e realização, o poder deste mundo, o domínio do pensamento em vez do mundo animal, mas não conscientemente, a sabedoria derivada de um mundo superior, o poder viril, a vontade em sua forma personificada, a qual a imperatriz responde. Estabilidade, poder, proteção e realização é o que a gente vai esperar dessa figura. Já o It, ele vai dizer que é o príncipe mundano que reina sobre as coisas concretas e corporais, a substância da alma obscurecida por meio da encarnação e mantida cativa no centro, mesmo da matéria no qual deve funcionar para obter novamente sua liberdade. O poder que dá e espalha a vida, gentileza criativa que traz para a existência o princípio da vida, luz criativa compartilhada entre as criaturas e condensada no centro de cada individualidade. Olha, tem muita informação aqui. Destrinchar é uma tarefa também sua. Muitas vezes a gente pode não destrinchar inteiro todo o significado da carta, porque naquele momento
ficou importante para a gente olhar um aspecto. Mas de repente, durante essa leitura, você começa a observar algo que te chama mais atenção. Uma palavra, uma imagem, tudo que estiver falando com você em particular, que sobressaiu, é o que a sua consciência estava precisando naquele momento. Então a gente pode estar falando aí de uma pessoa unificada com a fonte, porque recebe informação de Deus, divina, e depois atua na realidade, esses cargos de liderança e tudo mais. A gente pode estar falando sobre um pai de família, a gente pode falar sobre o próprio o Deus, o Criador, né? Entrando em contato, a parte criativa, entrando em contato com a carne, e ela unificada, né, manifesta na matéria, são muitos os significados, né? O poder do homem de trazer a vida, né, trazer o embrião da vida e ele colocar na mulher, enfim, é muita coisa, virilidade. Então, o mundo patriarcal, da palavra criativa, o princípio racional, ordena os pensamentos e energias, ligando-as à realidade no mundo prático. Então, existem leis divinas, já tem essas leis, né? E é isso que estabelece a ordem no cosmos, no planeta, na galáxia, em todos os sistemas. Tem uma ordem divina, né? Isso é algo do masculino, do yang. Sentar-se à vontade, relaxado, com as pernas cruzadas, oferecendo-nos sem medo. Somente o soberano seguro da própria autoridade deve dar seu luxo de expor-se desse jeito. O lado sombra é o vício em tirania, absolutismo e a vingança diante da traição. O cetro do imperador, por sua vez, é um símbolo de autoridade e poder. O poder, autoridade, figura paternal, liderança, poder da razão, insensibilidade com os outros, com seus sentimentos e paixões, pensamento dogmático assertivo, caos ordenado, estabelecer leis e valores familiares, assumir o controle da situação, pensamento estruturado e ater-se às regras. Então, é um princípio de regras, de ordem, né, enquanto a imperatriz seria o princípio do amor. E a gente vai observar isso na constelação familiar, por exemplo, né? Que está nas cartas do tarô, está na constelação familiar, é a ordem divina. Na posição central, você tem autoridade, sabe o que quer, pode ser teimoso, quer tudo do seu jeito, viciado em poder e coração frio. Na posição de obstáculo, a sua autoridade está impedindo de evoluir, ou que o seu parceiro ou pai não escuta o que você tem a dizer. Na posição de futuro, é a atração por alguém forte, dominador, empreendedor de sucesso. Então, quando a gente vai olhar para essa figura, que pode ter autoridade ou que pode ter autoritarismo na parte sombra, a gente vai olhar muitos conflitos, desde o pai, né, como os conflitos com religião, por exemplo, conflitos com professor, a figura masculina em si. Então, quando você for fazer sua análise, lá na Imperatriz você pode fazer uma análise com a mãe, com a sua mãe, com tudo que você vivenciou com a sua mãe. Aqui você pode fazer a análise da figura com o seu pai, né? Estando ele ou não ali presente. Você pode trazer isso à tona. Eu sei que não é fácil para muitas pessoas que têm traumas, principalmente na figura masculina, muitas vezes agressiva, às vezes um pai que tinha vícios, bebia, enfim, que ele mais não era imperador, mas ele sim se comportava como a figura do louco, ou a figura, vocês vão ver outras cartas ainda que dá para colocar o masculino se comportando de várias outras formas e o feminino se comportando de várias outras formas. Vai abrir mais ainda esse leque de análise do pai e da mãe quando for ter as aulas dos arcanos menores, que aí vocês vão ver tipos de reis, né? O rei de copas, o rei de espadas, o rei de paus e o rei de ouros.
Na hora que vocês forem ver tipos de comportamentos que cada um tem, então abre mais ainda o leque sobre a figura do imperador. Mas digamos que essa é a figura central, e daí vão se derivando outras figuras, né? Digamos que esse é o arquétipo terreno perfeito. E a imperatriz, o arquétipo terreno matriarcal perfeito. Daí vai ter vários outros tipos. Rainha de paus, de copas, rainhas de ouros, rainha de espadas. Então, vai abrir muito esse leque depois. Mas a gente vai começar com essa figura e depois abre mais ainda o leque para a gente entender o que está acontecendo. Se a pessoa perguntar, o que está acontecendo na minha vida? O que está impedindo da minha vida fluir? De repente aparece essa figura ou aparece a imperatriz. Você já sabe, já está mostrando que é um homem ou que é uma mulher, que é uma figura de autoridade. Então, é esse jogo que a gente tem que colocar aí para as pessoas, né, para elas entenderem melhor sobre as respostas que elas precisam. Eu geralmente não costumo dar muito detalhe para as pessoas nesse sentido, sabe? Tem um homem assim, assado, tá fazendo isso para você. Eu não gosto de trabalhar dessa forma, mas muitos tarólogos vão trabalhar assim, vão dizer, raramente as pessoas me perguntam com tanto detalhe desse jeito, e eu vou entendendo a necessidade da pessoa perceber isso, né? De repente, seria para ela analisar o parceiro, a parceira, e se isso vai libertá-la de alguma coisa que ela está inconsciente, ótimo. Mas se não, para que criar uma confusão, né? Eu prefiro já sair de fininho em relação a isso, porque o que a pessoa vai fazer? O tarólogo, a taróloga que falou, né? Responsabilizar a gente por uma coisa que a gente só está vendo a realidade, a gente não é responsável por isso. Então eu sempre pergunto, a informação que eu devo passar, ela vai ser de luz para a pessoa? Ela vai usar da melhor e mais elevada maneira possível? Né? Se não, eu não passo. Eu sinto de não passar, eu não passo. Mas cada um trabalha com a própria consciência. Se você fala, não, vou dar todos os detalhes, vou falar tudo que vier à minha mente, fique à vontade. Cada um sabe como deve e como quer trabalhar, tá? Eu só compartilhando assim a maneira que eu trabalho, eu pergunto muito se isso vai ser útil para a pessoa e de que maneira isso vai ser útil. Tá certo, pessoal? Vamos fazer nossos exercícios e até a próxima aula.